Sede bem-vindos, queridos amigos em Cristo. No vídeo de hoje, estamos mergulhando em um tópico inspirador, sobre o qual muitos de nós podemos nos perguntar: como podemos saber quando o Espírito Santo está realmente trabalhando em nossas vidas? Compreender os sinais da presença do Espírito Santo é incrivelmente reconfortante e nos ajuda a viver com um propósito maior, sabendo que Deus está caminhando conosco a cada passo do caminho. Vamos começar entendendo quem é o Espírito Santo. De acordo com a Bíblia, o Espírito Santo é nosso ajudador, enviado por Jesus para nos guiar, confortar e nos transformar a partir de dentro. Por meio dele, experimentamos a graça de Deus e nos aproximamos de Cristo de maneiras que nos mudam para sempre. Vamos nos concentrar nos sinais claros e poderosos da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Alguns desses sinais podem parecer familiares para você: confiança na salvação, crescimento do caráter, um novo amor por Jesus, paixão pelo evangelismo, falar em línguas, santidade, discernimento espiritual, conforto e até mesmo um conhecimento mais profundo da verdade. Esses sinais são mais do que apenas sentimentos. Eles revelam a verdadeira obra do Espírito Santo, transformando-nos e ajudando-nos a refletir Jesus em nossas vidas. Reconhecer a presença do Espírito Santo nos dá uma paz que excede todo o entendimento, especialmente em tempos difíceis. Sua orientação nos ajuda a tomar decisões sábias, enquanto seu conforto nos fortalece nas tempestades da vida. Ao entender esses sinais, ganhamos clareza e confiança, sabendo que Deus está conosco, nos guiando e nos ajudando a viver em sua vontade. Junte-se a nós e vamos descobrir as incríveis maneiras pelas quais o Espírito Santo está trabalhando, aproximando-nos do amor de Deus todos os dias. Nesta primeira parte de nossa jornada, vamos falar sobre um dos maiores dons do Espírito Santo, a certeza da salvação. Para muitos crentes, a pergunta: estou verdadeiramente salvo? Pode trazer momentos de dúvida ou incerteza, mas quando o Espírito Santo está conosco, ele fornece uma confiança inabalável que transcende essas preocupações. A presença do Espírito Santo nos enche de uma profunda confiança em nossa salvação, que atua como uma âncora para nossa fé, especialmente em tempos difíceis. Pense em uma âncora em um mar tempestuoso. Ela mantém o navio estável, aterrado e evita que ele se afaste. Da mesma forma, o Espírito Santo ancora nossos corações na certeza do amor e da salvação de Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Essa certeza é poderosa, permitindo-nos confiar nas promessas de Deus, sabendo que nada pode nos separar de seu amor. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 16. Isso não é apenas um sentimento, é uma confiança profunda e silenciosa, plantada em nossos corações pelo próprio Espírito. Somos lembrados de que, por causa do sacrifício de Cristo e de nossa fé nele, somos perdoados e mantidos para sempre no amor de Deus. Nenhuma luta, nenhuma dor, nenhuma dificuldade pode tirar isso de nós. O Espírito Santo fortalece essa crença dentro de nós, assegurando-nos que nossa salvação está segura. Outra bênção maravilhosa da presença do Espírito Santo é o dom da paz interior, especialmente durante os momentos mais difíceis da vida. É fácil sentir o amor de Deus quando a vida está indo bem. Mas e durante as provações ou desgostos? É aqui que a paz do Espírito Santo se torna uma fonte de conforto. Filipenses 4, versículo 7, nos fala de uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que somente o Espírito Santo pode fornecer. Um belo exemplo bíblico dessa paz é encontrado na história de Estevão em Atos 7. Quando Estevão enfrentou perseguição e até foi apedrejado por sua fé,
ele experimentou uma paz profunda. Ele foi cheio do Espírito Santo e, em vez de medo, teve uma visão de Jesus em pé, à direita de Deus. Mesmo quando pedras foram atiradas, Estevão orou por aqueles que o atacavam, experimentando o tipo de paz e força que só poderia vir da presença do Espírito Santo. Na vida real, muitos crentes podem testemunhar essa paz em tempos de doença, perda ou até solidão. Talvez você também tenha experimentado um momento em que sentiu uma calma inexplicável diante das dificuldades. O Espírito Santo traz essa paz, lembrando-nos que Deus está conosco e que por meio dele podemos suportar até os momentos mais difíceis. Essa paz é um lembrete constante do amor e da fidelidade de Deus, permitindo-nos atravessar as provações da vida com a cabeça erguida. Para encerrar a parte 1, a certeza da salvação e da paz interior são dois sinais incríveis da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Quando surgem dúvidas ou quando enfrentamos as tempestades da vida, o Espírito Santo está lá, ancorando-nos nas promessas de Deus e enchendo-nos de uma paz que fortalece nossa fé. Esses dons nos lembram que nunca estamos sozinhos e que Deus está sempre conosco, guiando-nos a cada passo do caminho. Na próxima parte, exploraremos como o Espírito Santo transforma nosso caráter, ajudando-nos a crescer em amor, paciência e alegria ao refletirmos Cristo para aqueles ao nosso redor. Fiquem atentos e que essa certeza e paz continuem a encher seus corações. Bem-vindo de volta. Nesta sessão, exploraremos uma das maneiras mais bonitas pelas quais o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, a transformação de nosso caráter. Essa mudança não é imediata. Em vez disso, é uma jornada gradual ao longo da vida. Mas com o tempo, à medida que andamos com o Espírito Santo, começamos a notar certas qualidades em nossas vidas, qualidades que refletem Jesus. O apóstolo Paulo descreve essas características em Gálatas como os frutos do Espírito, que mostram a evidência da obra de Deus em nós. Transformação de caráter de acordo com Gálatas. Paulo escreve em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas características servem como sinais claros de crescimento e maturidade espiritual. Quando o Espírito Santo está ativo em nossas vidas, descobriremos que essas características começam a se tornar mais evidentes em como pensamos, falamos e agimos. Vejamos algumas dessas características e vejamos como elas refletem a obra do Espírito Santo. Amor. À medida que o Espírito Santo trabalha em nós, desenvolvemos um amor mais profundo pelos outros. Um amor incondicional e altruísta, assim como Cristo nos ama. Alegria. Esta não é a felicidade passageira que vem e vai, mas uma alegria constante e duradoura que permanece, mesmo em circunstâncias difíceis. O Espírito Santo nos enche de alegria que vem de saber que pertencemos a Deus. Paciência. Aprendemos a ser pacientes com os outros e com nós mesmos, permitindo espaço para crescimento e perdão. Bondade e bondade. Essas características refletem a obra do Espírito à medida que nos tornamos mais atenciosos, compassivos e dispostos a fazer o bem ao próximo, mesmo quando é inconveniente. Fidelidade. O Espírito fortalece nosso compromisso com Deus, ajudando-nos a permanecer fiéis à Sua palavra e à nossa fé. Gentileza e autocontrole. Em vez de reagir com raiva ou impulsividade, nos encontramos respondendo com gentileza e exercendo autocontrole, mesmo em situações desafiadoras. Essas características não vêm naturalmente. Eles são desenvolvidos à medida que nos rendemos à obra do Espírito Santo dentro de nós. Ele muda nossos corações de dentro para fora, substituindo a raiva pelo amor, a tristeza pela alegria, a impaciência pela paciência.
Com o tempo, essas qualidades se tornam cada vez mais visíveis, mostrando que estamos crescendo em maturidade e nos tornando mais semelhantes a Cristo. Crescendo para refletir Cristo. É importante lembrar que essa transformação é um processo gradual. Assim como leva tempo para uma árvore dar frutos, leva tempo para que essas qualidades se desenvolvam plenamente em nós. O Espírito Santo trabalha conosco passo a passo, ajudando-nos a crescer à semelhança de Cristo ao longo dos anos. Toda vez que escolhemos agir com amor, paciência ou bondade, o Espírito está moldando nosso caráter para refletir Jesus com mais clareza. Vejamos alguns exemplos da vida cotidiana em que você pode reconhecer a obra do Espírito Santo em si mesmo. Respondendo calmamente à frustração. Talvez você esteja em uma situação que normalmente o irritaria, talvez alguém o tenha cortado no trânsito, ou talvez uma conversa tenha ficado tensa. Mas em vez de reagir com raiva, você se vê respondendo com calma e compreensão. Essa paciência é um sinal de que o Espírito Santo está trabalhando, ajudando você a lidar com a frustração de uma maneira que honre a Deus. Perdão. Perdoar os outros pode ser difícil, especialmente se nos sentirmos magoados. Mas, ao andarmos com o Espírito Santo, ele nos dá forças para perdoar, lembrando-nos de que Cristo também nos perdoou. Talvez você tenha notado que está se tornando mais fácil deixar de lado a amargura ou o ressentimento. Isso é o Espírito transformando seu coração. Ver as pessoas com compaixão. Outro sinal da obra do Espírito é uma compaixão mais profunda pelos outros. Você pode perceber que está se tornando mais sensível às necessidades das pessoas ao seu redor, mais disposto a oferecer uma palavra gentil ou dar uma mãozinha. Essa bondade faz parte da transformação, à medida que o Espírito nos enche de amor pelos outros. Palavras de encorajamento. Em vez de se envolver em conversas ou críticas negativas, você pode escolher palavras que encorajam e elevam os outros. O Espírito Santo nos ajuda a guardar nossas palavras, fazendo com que nossa fala reflita o amor e a compaixão de Cristo. Crescendo em alegria em tempos difíceis. Por fim, à medida que o Espírito trabalha dentro de nós, aprendemos a sentir alegria mesmo em tempos difíceis. Essa alegria vem de saber que Deus está conosco e que nossas vidas estão em suas mãos. Mesmo que estejamos enfrentando problemas de saúde, dificuldades financeiras ou desafios familiares, o Espírito Santo nos ajuda a permanecer alegres e esperançosos, confiando na bondade de Deus. A transformação de nosso caráter é um dos sinais mais claros de que o Espírito Santo está ativo em nossas vidas. Com o tempo, à medida que nos rendemos à sua orientação, crescemos em qualidades que refletem Jesus: amor, alegria, paciência, bondade e muito mais. Essa jornada de transformação nem sempre é fácil, mas é incrivelmente gratificante e mostra que estamos nos tornando mais semelhantes a Cristo a cada dia. Na próxima sessão, veremos como o Espírito Santo nos inspira a compartilhar nossa fé, dando-nos uma paixão pelo evangelismo e capacitando-nos a compartilhar o amor de Cristo com os outros. Obrigado por se juntar a nós. E que o Espírito Santo continue sua obra transformadora em cada um de nós. Bem-vindos de volta, amigos. Nesta parte de nossa jornada, exploraremos como o Espírito Santo acende uma paixão pelo evangelismo e fortalece nossa fé, tornando-a vibrante e viva. Quando o Espírito Santo enche nossos corações, ele nos dá coragem para compartilhar o Evangelho com os outros e fortalece nossa conexão com Deus de maneiras poderosas, às vezes até sobrenaturais. Vamos mergulhar em como essa paixão por compartilhar nossa fé e falar em línguas são sinais claros da presença do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo alimenta a paixão pelo evangelismo.
Quando o Espírito Santo está ativo dentro de nós, ele nos enche de um profundo desejo de compartilhar as boas novas de Jesus Cristo com os outros. Essa paixão não é algo que temos que forçar. Em vez disso, flui naturalmente porque nossa fé parece tão real e viva. A Bíblia nos diz em Atos capítulo 1, versículo 8, que Jesus prometeu a seus seguidores que eles receberiam poder quando o Espírito Santo viesse sobre eles, capacitando-os a serem suas testemunhas até os confins da terra. Esse poder, concedido pelo Espírito Santo, nos dá coragem e confiança para compartilhar nossa fé, mesmo quando parece desafiador. Muitos de nós podem se sentir nervosos ou inseguros sobre compartilhar nossa fé, preocupados em dizer a coisa certa ou como os outros responderão. Mas o Espírito Santo nos dá ousadia para superar esses medos. Essa coragem não significa que nunca nos sentiremos nervosos. Em vez disso, significa que o Espírito Santo nos dá força para falar, mesmo quando nos sentimos nervosos. Ele traz à nossa mente as palavras certas e a sabedoria para compartilhar o amor de Deus de uma maneira que os outros possam entender. O Espírito Santo também faz com que nossa fé pareça viva, tornando natural para nós falarmos sobre a obra de Deus em nossas vidas. Talvez você tenha experimentado momentos em que sentiu um forte desejo de contar a alguém sobre o amor de Deus ou como Ele o ajudou em um momento difícil. Esse desejo geralmente é o Espírito Santo levando você a compartilhar sua fé com os outros. O Espírito não apenas nos encoraja a falar sobre Jesus. Ele nos dá a alegria e o entusiasmo de compartilhar como Deus mudou nossas vidas. Quando vemos a transformação que Deus fez em nós, naturalmente queremos compartilhar essa esperança com os outros. Falar em línguas e conexão espiritual. Outra maneira pela qual o Espírito Santo fortalece nossa conexão com Deus é por meio do dom de falar em línguas. Este dom é mencionado na Bíblia como um sinal da presença do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, versículo 4, vemos os discípulos cheios do Espírito Santo começarem a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Para muitos crentes, falar em línguas representa uma profunda conexão espiritual com Deus, uma maneira de orar e se comunicar com Ele em um nível que vai além das palavras. Falar em línguas é uma experiência única e pessoal que permite que os crentes se conectem com Deus de maneira profunda. Às vezes, não temos palavras para expressar o que está em nossos corações, especialmente durante momentos intensos de oração ou adoração. O Espírito Santo nos permite nos comunicar com Deus em uma linguagem que está além da compreensão humana, criando um vínculo espiritual íntimo e poderoso. Por meio desse dom, os crentes podem abrir seus corações a Deus de uma maneira que pareça profundamente libertadora e curativa. Para aqueles que experimentam falar em línguas, torna-se uma fonte de conforto e força. É um lembrete de que o Espírito Santo está sempre presente, intercedendo por nós, especialmente quando não sabemos o que orar. Romanos capítulo 8, versículo 26, nos diz: o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando não temos palavras para expressar nossas lutas, o Espírito Santo se comunica com Deus em nosso favor, ajudando-nos a sentir sua paz e orientação. O significado de falar em línguas. Embora falar em línguas seja um dom poderoso, é importante lembrar que nem todo crente o experimentará da mesma maneira. O Espírito Santo dá dons diferentes para pessoas diferentes, e cada dom serve a um propósito único em nossas vidas espirituais. Para aqueles que falam em línguas, pode ser uma experiência profundamente comovente, edificando sua fé e lembrando-os da presença do Espírito Santo. Falar em línguas também fortalece nossa paixão pelo evangelismo,
ajudando-nos a crescer na fé e experimentar o amor de Deus de maneira mais profunda. Esse dom nos lembra que o Espírito Santo está trabalhando, não apenas em nossas palavras, mas também nos momentos em que nos conectamos com Deus de maneiras além das palavras. Por meio dessa experiência, muitos crentes sentem um renovado senso de propósito e um desejo mais forte de compartilhar o Evangelho com os outros, sabendo que o Espírito Santo os está guiando e capacitando. O Espírito Santo alimenta nossa paixão pelo evangelismo e fortalece nossa fé de maneiras que a tornam viva e real. Seja por meio da coragem de compartilhar o Evangelho ou da poderosa experiência de falar em línguas, o Espírito nos conecta a Deus e nos ajuda a compartilhar seu amor com os outros. Lembre-se, cada um de nós tem uma jornada única e o Espírito Santo trabalha de maneira diferente em cada vida. Mas não importa como ele se mova em nós, sua presença é inconfundível, capacitando-nos a viver com ousadia para Cristo. Em nossa próxima sessão, discutiremos o papel do discernimento espiritual e da santidade, à medida que o Espírito Santo continua a nos guiar e nos proteger do engano. Obrigado por se juntar. E que o Espírito Santo continue a inspirar sua paixão e aprofundar sua conexão com Deus. Estamos entrando em uma parte verdadeiramente emocionante e profunda de nossa jornada. O papel do Espírito Santo em nos encher de um profundo amor por Jesus e nos guiar para o conhecimento da verdade. Esses dois sinais da obra do Espírito Santo, nosso amor crescente por Jesus e nossa compreensão da sabedoria de Deus, transforme a forma como vivemos, tomamos decisões e nos conectamos com Deus. Vamos explorar como esse amor e conhecimento são indicadores claros da presença do Espírito Santo. Um profundo amor por Jesus. Um dos sinais mais claros da obra do Espírito Santo em nossas vidas é um profundo amor por Jesus. Esse amor não é simplesmente um sentimento emocional, é uma paixão profundamente enraizada que muda a forma como vemos o mundo, como tratamos os outros e como gastamos nosso tempo. A Bíblia nos diz, em Romanos capítulo 5, versículo 5, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O Espírito Santo planta e nutre esse amor dentro de nós, fazendo-o crescer mais forte com o tempo. Esse amor por Jesus aparece de muitas maneiras. Em nossas conversas, podemos nos encontrar naturalmente, querendo falar sobre Jesus e compartilhar seu amor com os outros. Isso não significa que sempre temos que pregar. Muitas vezes é apenas compartilhar uma palavra gentil, um encorajamento atencioso ou até mesmo uma história sobre como Jesus impactou nossas vidas. Nosso amor por Ele torna mais fácil falar sobre Ele, não por obrigação, mas porque Ele está no centro de nossas vidas. Nossas ações também refletem esse amor. Viver em amor significa tratar os outros com a mesma compaixão, paciência e perdão que Jesus demonstrou. Quando amamos Jesus profundamente, queremos honrá-lo na forma como tratamos os outros, estendendo graça e bondade mesmo em situações desafiadoras. Esse amor nos inspira a servir aos outros e procurar maneiras de trazer sua luz ao mundo. Seja por meio de uma mão amiga, uma palavra de encorajamento ou simplesmente estar presente para alguém necessitado. Um profundo amor por Jesus também desperta o desejo de conhecê-lo mais. Ao experimentarmos a presença do Espírito, somos atraídos a passar tempo em oração, adoração e estudo da Bíblia, desejando nos aproximar dele. Esta fome de conhecer melhor Jesus é um dos dons do Espírito Santo que nos leva a procurá-lo com todo o coração. Nosso relacionamento com Jesus se torna mais do que uma experiência dominical. Torna-se uma jornada diária de descoberta de seu amor e aprendizado de segui-lo mais fielmente. Orientação na verdade e na sabedoria.
Outro dom incrível do Espírito Santo é a orientação que ele fornece na compreensão da verdade e da sabedoria. Jesus chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade, em João, capítulo 16, versículo 13, prometendo que ele vos guiará a toda a verdade. Isso significa que o Espírito Santo nos ajuda a entender a palavra de Deus, levando-nos a um conhecimento mais profundo de sua vontade e seus caminhos. Quando lemos a Bíblia, é o Espírito Santo que traz clareza, ajudando-nos a entender o que Deus está dizendo e como isso se aplica às nossas vidas. Uma das coisas bonitas sobre a orientação do Espírito Santo é que não é apenas conhecimento pelo conhecimento. Essa sabedoria leva a decisões sábias e que honram a Deus. Por exemplo, quando nos deparamos com uma escolha difícil, o Espírito Santo pode nos lembrar de uma escritura, dando-nos uma visão sobre o que mais honraria a Deus. Ele também pode nos dar uma sensação de paz ou cautela, ajudando-nos a discernir o caminho certo a seguir. Essa orientação funciona como uma bússola, sempre nos apontando para escolhas que se alinham com a vontade de Deus. Essa orientação é crucial, porque no mundo de hoje estamos constantemente cercados por vozes e opiniões concorrentes. O Espírito Santo nos ajuda a discernir a verdade da falsidade. Ele nos revela o que se alinha com a palavra de Deus e o que não se alinha, capacitando-nos a permanecer firmes em nossas crenças e viver de acordo com a verdade de Deus. Esse discernimento é um presente valioso, permitindo-nos navegar por questões complexas, com clareza e confiança, sabendo que estamos enraizados na sabedoria de Deus. Outra maneira pela qual o Espírito Santo nos guia na verdade é nos convencendo quando nos desviamos dos caminhos de Deus. Essa convicção não pretende trazer culpa ou vergonha. Em vez disso, é o Espírito Santo nos redirecionando amorosamente, ajudando-nos a voltar aos trilhos. Ele pode gentilmente nos lembrar da palavra de Deus, levando-nos a nos arrepender, buscar perdão ou fazer as pazes. Essa correção nos mantém perto de Deus, ajudando-nos a crescer em santidade e integridade. O amor por Jesus e a orientação na verdade e sabedoria que experimentamos por meio do Espírito Santo são sinais poderosos de sua presença. Quando estamos cheios desse profundo amor por Cristo, isso muda todos os aspectos de nossas vidas, de nossas conversas a nossas ações e nosso desejo de conhecê-lo mais. E por meio da orientação do Espírito, ganhamos um alicerce firme na verdade, capacitando-nos a tomar decisões sábias que honram a Deus e nos aproximam de seu coração. Lembre-se de que o Espírito Santo é nosso companheiro constante, sempre trabalhando dentro de nós para aprofundar nosso amor por Jesus e nos guiar em sabedoria e verdade. Em nossa próxima parte, exploraremos como o Espírito Santo instila santidade e discernimento, ajudando-nos a viver vidas que refletem a pureza e a luz de Deus. Obrigado por se juntar a mim e que o Espírito continue a enchê-lo com seu amor e sabedoria todos os dias. Nesta parte de nossa jornada, estamos nos concentrando em dois sinais profundos da presença do Espírito Santo em nossas vidas: santidade e discernimento. Por meio de sua obra dentro de nós, o Espírito Santo nos chama a viver uma vida santa, guiando-nos a resistir ao pecado e escolher o caminho que honra a Deus. Ele também nos abençoa com o dom do discernimento, ajudando-nos a fazer escolhas sábias e a reconhecer sua orientação em nossa vida. Vamos explorar como a santidade e o discernimento refletem o poder transformador do Espírito Santo. A santidade como sinal do Espírito Santo. Um dos sinais mais claros da presença do Espírito Santo é o chamado à santidade. A Bíblia nos diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16: Sede santos, porque eu sou santo.
Essa santidade não é sobre lutar pela perfeição por conta própria, mas permitir que o Espírito Santo nos molde à semelhança de Cristo. O Espírito nos ajuda a crescer em pureza, rejeitando o pecado e permanecendo fiéis ao caminho que Deus colocou diante de nós. O Espírito Santo nos ajuda de duas maneiras principais quando se trata de santidade: resistir à tentação e permanecer fiéis aos valores de Deus em um mundo que muitas vezes nos puxa em direções diferentes. As tentações fazem parte da vida, mas o Espírito nos capacita a reconhecê-las e resistir a elas. Por exemplo, quando nos deparamos com escolhas que não se alinham com a vontade de Deus. Quer se trate de desonestidade, raiva ou ações que prejudicam os outros, o Espírito Santo nos dá forças para dizer não. Ele pode nos lembrar de uma escritura, nos dar uma sensação de desconforto ou despertar dentro de nós o desejo de escolher o que honra a Deus. O Espírito Santo também nos ajuda a navegar pelas pressões sociais que desafiam nossa fé. No mundo de hoje, muitas vezes somos encorajados a concordar com valores que não se alinham com a palavra de Deus. O Espírito nos guia a tomar decisões que reflitam nossa fé, mesmo que sejam impopulares ou contraculturais. Quando escolhemos viver de acordo com os padrões de Deus, não estamos apenas honrando-o, mas também mostrando aos outros seu amor e verdade. Viver em santidade também significa que crescemos em integridade e caráter, refletindo consistentemente Cristo em nossas ações, palavras e pensamentos. Quando permitimos que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós, a santidade se torna uma parte natural de quem somos. Influencia tudo o que fazemos, ajudando-nos a fazer escolhas que refletem a pureza e o amor de Deus. Santidade não é seguir regras, trata-se de se render à orientação do Espírito e se tornar mais semelhante a Jesus a cada dia. O dom do discernimento. Ao lado da santidade, o Espírito Santo concede aos crentes o dom do discernimento. Discernimento é a capacidade de distinguir entre o certo e o errado, o bem e o mal, e de reconhecer a orientação de Deus em nossas vidas. 1 João capítulo 4, versículo 1, nos encoraja a testar os espíritos para ver se eles são de Deus. O que significa que o Espírito nos ajuda a identificar o que se alinha com a verdade de Deus. O discernimento é essencial, porque nos ajuda a tomar decisões sábias e nos protege de escolhas que podem nos afastar de Deus. O Espírito Santo nos capacita a sentir sua orientação de maneiras sutis, mas poderosas. Por exemplo, quando estamos prestes a tomar uma decisão importante, o Espírito pode nos dar uma sensação de paz ou inquietação. A paz pode sinalizar que estamos no caminho certo, enquanto um sentimento de desconforto pode indicar que a decisão não está alinhada com a vontade de Deus. Esse senso interno, que muitos descrevem como um pressentimento ou voz interior, é a maneira do Espírito de nos guiar gentilmente a escolhas sábias. O discernimento do Espírito Santo é especialmente valioso quando nos deparamos com situações complexas em que a escolha certa não é imediatamente clara. Talvez estejamos lidando com um relacionamento difícil, uma situação de trabalho desafiadora ou uma decisão pessoal que afeta nossa fé. O Espírito pode trazer clareza, ajudando-nos a ver as coisas da perspectiva de Deus e tornando mais fácil escolher o caminho que leva à paz e à retidão. Ao confiar na orientação do Espírito, podemos navegar com confiança pelas complexidades da vida, sabendo que estamos sendo guiados pela sabedoria de Deus. O discernimento também nos ajuda a evitar o engano. Em um mundo cheio de mensagens confusas e vozes concorrentes, pode ser um desafio reconhecer o que é verdadeiramente de Deus. O Espírito Santo aguça nossos sentidos espirituais, ajudando-nos a identificar ensinamentos, ideias ou influências que não se alinham com a palavra de Deus.
Essa proteção é uma bênção, pois nos mantém alicerçados na verdade e protege nossa fé. Santidade e discernimento são sinais poderosos da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Com a ajuda do Espírito, somos capacitados a viver de uma maneira que reflita a pureza de Deus, resistindo às tentações e permanecendo fiéis à nossa fé, mesmo em tempos difíceis. E com o dom do discernimento, estamos equipados para tomar decisões sábias, sentindo a paz ou a cautela do Espírito enquanto navegamos na vida. Lembre-se, o Espírito Santo está sempre conosco, guiando-nos para a santidade e protegendo-nos com discernimento. Esses dons não são apenas para nosso benefício, mas também um testemunho para o mundo do poder transformador de Deus dentro de nós. Em nossa parte final, veremos o conforto que o Espírito Santo oferece, especialmente durante as provações da vida, lembrando-nos da presença e cuidado constantes de Deus. Obrigado por se juntarem e que o Espírito Santo continue a fortalecer sua caminhada em santidade e guiá-lo com discernimento todos os dias. Como o Espírito Santo transformou seu caráter, o Espírito Santo fez coisas maravilhosas dentro de nós, moldando nosso caráter e nos tornando mais semelhantes a Jesus. Essa transformação não é rápida, mas é profunda e bela, refletindo o amor e o propósito de Deus em nossas vidas. Frutos do Espírito. O Espírito Santo cultiva qualidades como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole em sua vida. Esses atributos se tornam evidentes em suas ações, palavras e pensamentos, refletindo um caráter semelhante ao de Cristo. Crescimento contínuo. A transformação não é instantânea. Ocorre pouco a pouco. Ao se render ao Espírito Santo, você se torna mais semelhante a Jesus a cada dia, com seu caráter semelhante a um jardim onde florescem atos de bondade e momentos de paciência. Mudanças internas. Você pode notar que as coisas que antes o irritavam se tornam mais fáceis de lidar e sua disposição de perdoar aumenta. Isso indica a obra do Espírito Santo em moldar seu coração e atitudes. Alinhamento com a vontade de Deus. O Espírito Santo ajuda você a alinhar suas ações e decisões diárias com o que Deus deseja, levando a uma vida que reflete seus valores e ensinamentos. Santidade. À medida que o Espírito Santo habita dentro de você, o pecado começa a perder seu apelo. Você desenvolve uma repulsa por comportamentos que contradizem a santidade de Deus, capacitando-o a fazer escolhas que reflitam integridade e pureza. Discernimento espiritual. O Espírito Santo lhe concede a capacidade de discernir entre o bem e o mal, guiando-o na tomada de decisões sábias e protegendo-o do engano. Testemunho vivo. A transformação em seu caráter serve como um poderoso testemunho para os outros, mostrando a diferença que Cristo faz em sua vida. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada de descoberta da obra poderosa e transformadora do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos parar um momento para refletir sobre os sinais da presença do Espírito Santo que exploramos hoje. Primeiro, discutimos a certeza da salvação, aquela confiança inabalável que o Espírito Santo nos dá em saber que somos filhos amados de Deus, mesmo durante as tempestades da vida. Em seguida, analisamos a transformação do caráter, como o Espírito cultiva qualidades como amor, alegria, paciência e bondade dentro de nós, ajudando-nos a refletir Cristo em todas as áreas de nossas vidas. Em seguida, falamos sobre a paixão pelo evangelismo, pois o Espírito Santo alimenta nossa coragem e ânsia de compartilhar o Evangelho com os outros. Também vimos como o Espírito instila um profundo amor por Jesus, enchendo nossos corações com o desejo de conhecê-lo mais e viver para Ele plenamente. Além disso,
O Espírito Santo nos chama à santidade, ajudando-nos a rejeitar o pecado e permanecer fiéis aos caminhos de Deus, mesmo quando é difícil. E, finalmente, falamos sobre o dom do discernimento, a orientação do Espírito que nos permite distinguir entre o bem e o mal, e tomar decisões sábias que honrem a Deus. Ao encerrarmos, encorajo cada um de vocês a buscar e reconhecer ativamente a presença do Espírito Santo diariamente. O Espírito está sempre conosco, guiando, confortando e capacitando-nos a viver nossa fé. Ao convidar o Espírito Santo para nossas vidas todos os dias, nos abrimos para a sua incrível obra e nos aproximamos do coração de Deus. Lembre-se, o Espírito Santo é nosso ajudador, dado por Jesus para caminhar ao nosso lado, nos fortalecer e nos conduzir à verdade de Deus. Procure esses sinais de sua presença e abrace a paz, a alegria e o propósito que ele traz para a sua vida. Muito obrigado por passar esse tempo comigo. Se você gostou deste vídeo e quer continuar crescendo em sua fé, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ser o primeiro a saber quando lançarmos novos conteúdos focados em ajudá-lo a crescer em Cristo. Que o Espírito Santo continue a ser seu companheiro fiel, guiando-o, confortando-o e ajudando-o a viver na plenitude do amor e propósito de Deus. Deus abençoe a todos e lembre-se, você nunca está sozinho nesta jornada. Ele está sempre com você.